Pessoal, um novo Flamengo, um novo treinador, uma metodologia totalmente diferente, a qual está deixando a mídia enlouquecida, né, abismada, se encantando cada vez mais com o time do Flamengo. Até os antes estão malucos com esse novo estilo de jogo do Flamengo. Isso só foi 2 dias de treino. Imagine o Felipe Luiz daqui a 15 dias. Imagine o Felipe Luiz com essa parada da FIFA. Assim que voltar, né, vai ter um jogo agora e vai ter a parada da FIFA e vai ter mais ou menos quase 12 dias de descanso, né, de treino, de preparação. Então imagina aí como é que não vai vir esse Flamengo depois disso aí. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos lá, primeiro salve explicar por que pra você não foi pênalti, depois Souza e Wagner Fernando Veloso falando sobre isso também, e eu também. Esse é o único pênalti que teve no jogo, Cascão. A mão do Hector aí, vamos lá, coloca aí. Na cabeçada, né, Neto? Tem realmente, a bola bate no braço do Hector e é importante, nem toda mão o árbitro deve marcar. Ele tem que ver as considerações, por que marcar. Se fosse um bloqueio da bola em direção ao gol, poderia considerar o braço aberto. A bola... assim, desculpa. A bola nem tem ido pro gol. Ele cabeceou aqui, não foi? A bola não... Oi? O Gerson. Não. Não, mas a bola não ia pro gol. Ia pro Gerson. Não, bloqueio de gol. Bloqueio de gol. Não é um passe, Veloso. é uma cabeçada. Não é um passe. E aquilo é um movimento, Veloso, necessário. E aí, vamos supor, se eu tô cabeceando pro gol e acontece aquilo, talvez, aí tem que marcar o pênalti. Aí sim, porque você pode considerar um bloqueio. Você não disputou a bola. Certo. Estou bloqueando a passagem... Estou usando o meu corpo para bloquear a passagem da bola para o gol e aí eu vou assumir esse risco com o braço aberto. Certo, pra você foi pênalti, né, Veloso? E esse braço aberto aí eu tô vendo todo final de semana ser marcado. Quando vem do mesmo time, não, da defesa, né? Mas quando vem do atacante tentando cabecear e um atleta tá com o braço aberto dentro da área, tá sendo marcado todo final de semana. Pra você, Souza... Para mim, pênalti também. Já vi muitos jogos e muitos lances parecidos e o juiz botar na marca do cal. Para mim, pênalti. Marca da cal. Que isso, Souza? Tá demais o português. Da cal. Vamos lá. E aí? Para mim, pênalti claro. Tá certo. Então vamos lá. Tem aí os lances em relação às defesas do Hugo. Veloso, do Hugo foi muito importante. Fez 4 defesas sensacionais. Mas 1-0 só, da forma que foi. O Corinthians com 2 bolas na trave. Aí, depois a gente coloca o gol no lado. Aí tem também o Garro. O Corinthians não fez gol, talvez também por um milagre que aconteceu lá no Maracanã. E também a torcida do... Pô, brincadeira aí. Uma semifinal, Corinthians, 40 mil pessoas, é muito pouco pro estádio paulistano. Somando com a torcida do Corinthians que comprou todos os ingressos. Ô Veloso, é do jogo, a perspectiva desse jogo e a perspectiva do próximo jogo em relação àquilo que vai se pensar, Fernando Veloso. O problema é a cabeça do jogador, né? Você sabe que você tem um jogo importante. Cabeça? Você pensar que você tem uma vaga aí da final ser disputada em casa e tem os jogos do Brasileiro que o time está na zona do rebaixamento. Então, assim, é difícil para o atleta conseguir separar as coisas, porque o momento da Copa do Brasil é muito mais importante do que o momento em relação a título. E com relação ao que está acontecendo no Brasileiro, então o jogador está muito motivado e esperando um jogo como esse. Que, aliás, o volume de jogo que o Flamengo teve ontem tinha que ter matado o confronto. Deixou em aberto. 1-0 só está em aberto. Ó, vou falar aqui agora, hein? Não passa do Corinthians da Neoquímica Arena com 47 mil pessoas. Não passa do Corinthians. O Corinthians vai ter que jogar com o time titular. Não vai passar. O Corinthians vai para a final da Copa do Brasil juntamente com o Vasco. O Vasco e o Corinthians vai para a final. O Atlético não passa do Vasco em São Januário. Pode escrever isso que eu estou falando. Souza, por que o Flamengo deu esse mole e por que o Corinthians entrou com o time reserva naquilo que você falou ontem? Qual é o time do Corinthians que vai entrar? Entender a cabeça do Ramon, mas assim... esse lance aí, ó. Pra mim não foi o gol, mas por pouquinho, Veloso. Estou no meio do gol. É que ele passa da bola, o Rossi. Está no meio do gol ali, o Rossi está ali posicionado. A bola desviou. Para mim, entender a cabeça do Ramon é difícil, mas ele foi contratado para isso, né? Foi contratado para poder pro time não cair. E essas 2 competições chegaram sem ninguém imaginar. Tanto que ele colocava o time em reserva, tanto na Sul-Americana... Até agora aí, Souza, ele botou o time para perder, velho. E vem o filho dele dizer que o Corinthians e o Flamengo têm os maiores elencos que tem. Porque ele não colocou o melhor para jogar, então. É 1-0, é pouco para a Neoquímica Arena. O time do Flamengo teve bastante chance para poder decidir o jogo ontem. Mas eu acho que o jogo está em aberto. Está em aberto pelo que o Corinthians depende do Ramon. Que time ele vai colocar, entendeu? Falar uma coisa para você. O Ramon Dias, o Cifute que fala, né? Cifute. O Fagner é ex-jogador.
O Fagner é ex-jogador. Não tem mais arranque de curto. Daqui, ó. Não tem arranque. Não tem velocidade e não tem giro. Deu pra ele. Vocês renovaram o contrato dele, Fabinho Soldado, 2 anos. Vocês vão morrer com ele 2 anos. O Mateuzinho, pela primeira vez pra mim, ele mostrou que tem que ser titular no jogo de hoje. Pela primeira vez, ele mostra que ele pode ser mais eficiente na condição física, na condição de chegar. E isso ele mostrou ontem, que foi o melhor jogo do Mateuzinho com a camisa do Corinthians. O que você pensa disso, Sálvio? Depois meu querido Souza e também o Wagner Fernando Veloso em relação ao Fagner. Depois a gente mostra isso aí individual. O Fagner não vai jogar contra o Inter no final de semana, né? Porque foi expulso no último jogo. E o Mateuzinho ontem jogou bem. Eu não sei se também o estímulo de jogar contra o Flamengo, que o Mateuzinho não estava lá no Flamengo. Eu estava no Maracanã ontem, né, Neto? Vou te falar uma coisa. A torcida do Corinthians fez barulho ontem, viu? Fez mais que os caras, não fez? A torcida do Corinthians fez barulho ontem. Tinha muito lugar, não foram vendidos todos os ingressos, muito lugar no espaço do Flamengo e no Quantas espaço pessoas cabem no Maracanã hoje? Cabia 200. 80. Na época que eu jogava era 130, 140 mil. Acho que é 80. Hoje 80. Como é que pode uma torcida que é a maior levar 40 mil pessoas? Não, levar 35. Porque o Corinthians levou 80 mil pessoas. Então, aí vamos ver o que vai acontecer na Neoquímica Arena. Qual é a ideia do Fagner para você, Veloso, depois Souza, em relação ao que se viu dele? Ele não tem condições de jogar bola mais. Ele é ex-jogador. O Fagner não vem jogando bem, não. E até pela idade, né? A gente sabe que eu esperava que o Fagner terminasse esse contrato e aí fosse ter uma homenagem para o Fagner, um agradecimento pelos serviços prestados, mas vida que segue, né? Como acontece todo ano em qualquer clube. Não teve homenagem para mim, não teve homenagem para o Marcelinho Carioca, não mas teve agora homenagem para o Sócrates. Eu entendi o que você agora. falou. Não teve homenagem para o Rivelino, mas tem homenagem para o Cássio, não teve. Vai ter homenagem para o Fagner. Mas enfim, desculpa, eu acho que o grande prêmio que ele ganhou foi esses 2 anos de contrato. Porque a gente sabe que a condição dele hoje já não é a mesma, e mesmo assim ele tem mais 2 anos aí, em torno de 20 milhões. Isso é um absurdo. O Fabinho Soldado, do Corinthians, o que vocês fizeram com o contrato do Fagner é rasgar dinheiro, ou não, Souza? Mas isso é culpa do Ramon, pô. O Ramon sabe que o Fagner tem dificuldade quando ele pega um cara de beirada rápido. O que foi que o São Paulo fez? O São Paulo colocou o Lucas aberto do lado dele. Pode tomar um gol desse não, hein? Ontem estava o Bruno Henrique do lado. Você tem que saber trocar, pô. Agora você viu que o Zubeldia fez? Botou o Lucas. Com certeza. Você viu que o Felipe botou o Bruno Henrique. Claro. E arrebentou com o lado direito. O treinador tem que ter essa sensibilidade. Porque o treinador que escala. Não é sensibilidade não, Souza. Ele tem que largar a mão de ser burro. Exatamente. Largar de ser burro, tem que largar de ser burro. É verdade mesmo, tem que largar a mão de ser burro mesmo. Pô, se você viu que os seus lateral contra o time e que o Lucas nunca jogou daquele lado esquerdo, o que o Zubeldia fez? Joga em cima do Fagner. Porque todo mundo lá e pôs o Lucas pra cá. Lógico, ele inverteu. E foi o que o Felipe Luiz. Vamos ganhar o jogo do lado do Fagner. Aonde saiu o gol? Do lado dele. Do lado dele, e pô. O Felipe Luiz, durante o jogo, tava falando por fora, pelo lado do Fagner. Por fora, exatamente isso. Porque ele tá mais morto, ele tá mais gordo do que a Ilza Carla. Diga-se de passar. Tá com teta ele. Jogador com teta. Eu que era gordo, que todo mundo falava, eu não tinha teta. Eu tenho teta hoje. Mas quando eu jogava, eu não tinha essa tetinha que ele tem. É impressionante. Vamos lá. Coloca agora pra mim aí, Cascão, o impedimento do gol do Gabigol, para nosso querido Sálvio falar, porque os flamenguistas estão chorando lágrimas de sangue. Ai, roubaram nós, não sei o quê, tal e coisa. Conta pra mim então, Sálvio. Ô Neto, é importante a gente falar sobre construção da linha de impedimento. Isso é o árbitro de vídeo que faz. No campo foi dado o gol. É um lance dificílimo. Porque eles esperaram o pé do Hugo. Esse Hugo é ruim também. Não, então, e aí Meu Deus do céu, que exatamente. Que é. E aí tem que pegar o pé porque tá no chão. E quando pega o pé, porque tá só ali no chão. Agora, o do Gabigol tá no ar, porque ele tá com o ombro. Aí você tem que fazer aquela linha pontilhada na hora da construção. E tem o debate. Neto, aqui, nós temos que debater aqui nós, vocês são todos ex-jogadores de futebol. CBF precisa investir com urgência no impedimento semiautomático. Por que não contrata os ex-jogadores pra estar ali junto, né, Neto, cara? Vou pedir pra CBF assistir Europa League na Band, porque se tiver impedimento, o computador que vai fazer tudo. Não é nós, né? Não é o árbitro que vai fazer. Assiste Europa League logo em seguida, que vai ver o impedimento semiautomático que funciona. Implanta isso no futebol brasileiro e aí não vai ficar... Acaba a discussão. Acaba a discussão, sabe do quê? Daquilo que você falou perfeito, que eu usei isso.
A gente não sabe o que acontece lá. Não. Não é verdade? Você não sabe o que Você acontece. viu que essa mudança foi para beneficiar o Flamengo. Exato. Agora, tem outras decisões que são tomadas que a gente não sabe. Exatamente isso. Luiz, aliás, foi uma das atrações, claro, a principal atração no jogo de ontem, a estreia do Felipe Luiz, justamente um jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, alguns números vão mostrar exatamente, talvez diferenças, mas pontos pra gente acompanhar, tá? Olha só, recuperações altas. Olha só como o Flamengo do Felipe Luiz conseguiu recuperar 10 bolas acima do que, mais ou menos, do que seria ali o último terço do campo. Também segundos até recuperar bola. E grandes chances. Então a gente está vendo que nesses indicadores foi um time que pressionou mais, Mari. E demorou menos tempo para roubar a bola do que comparado com o trabalho do Tite. Pois bem, Pedro Henrique Torre estava no Maracanã acompanhando a estreia, uma nova era com o Mister Felipe Luiz. Estrear com o pé esquerdo, sinônimo de alegria quem construiu a vida com a canhota. Felipe Luiz. O lateral pensador que virou técnico, uma nova atmosfera quase palpável para tentar engolir o Corinthians no Maracanã. Com direito a uma surpresa, Gabigol de volta ao time titular. Um Flamengo diferente, agressivo, que pressionou cada bola e, principalmente, vertical. Alá Felipe Luiz exigiu demais de Hugo Souza. Arrascaeta 2 vezes, Gabigol de letra. Faltava pouco diante de tamanha superioridade. Até que a rede enfim balançou, claro, pela esquerda. O primeiro gol da era Felipe Luiz tinha que ser de um lateral esquerdo. Pura poesia. Nome cantado do novo mister no Maracanã. Primeira vitória de uma era que se inicia. Felipe Luiz conquistou a arquibancada como jogador. Já dá os seus primeiros passos para também seduzir a massa como técnico. O que eu peço para os meus jogadores não é fácil. Não é fácil. E pressionar os 90 minutos não é fácil. E eu quero tentar. Porque eu sei que dá, porque eu já fiz. Vai existir problemas físicos. Eu sei o risco que eu vou correr, mas é um risco que eu quero correr. Foram 2 dias de treino, metade do grupo treinou apenas um dia, muito foi em vídeo, em falas do Felipe, explicando o que ele tem em mente, então vamos pegar esse tempo para se preparar, para que ele consiga colocar mais ainda as ideias dele e a gente possa crescer ainda mais nesse jogo que ele quer construir aqui dentro do Flamengo. O Corinthians, acuado, mudou o sistema no segundo tempo. Coronado saiu, 3 zagueiros fecharam a defesa, o time com Romero até mandou uma bola na trave. Mas ainda levou 2 no travessão de Bruno Henrique de la Cruz e Gabigol ainda mandou a rede. Mas o VAR anulou o que parecia ser uma apoteose rubro-negra. O perigo rondou a área corintiana, mas a desvantagem mínima manteve o time vivo na Copa do Brasil. O resultado poderia haber sido mais amplo a favor de Flamengo. Tuvieron ocasiones y no la concretaron. A nosotros nos dieron la chance ahora. Jugamos de local, con nuestra gente. Ya le hemos ganado a Flamengo en el Brasileirão y existe la posibilidad también que le podamos ganar en la próxima que viene. La vuelta va a ser un lindo partido con Flamengo. Van a ver porque vamos a poner todo lo mejor. Se eu trabalhei bastante é porque a gente deixou um pouco a desejar em alguns momentos ali na marcação e a equipe deles criou algumas oportunidades, mas eu estou pronto para isso, eu trabalho para isso, treino para isso. E eu acho que essas defesas deixaram a gente vivo na competição e a gente vai para casa com uma esperança muito grande, porque a gente sabe do poder que a gente tem dentro de casa. Em pouco mais de 2 semanas, o reencontro está marcado para a casa corintiana. Na atmosfera, no campo e no placar, o Flamengo foi superior na primeira parte do confronto. A era Felipe Luiz teve seu pontapé inicial com uma vitória. Uma estreia com o pé esquerdo. Que estreia, então, para o Flamengo ou para o Felipe Luiz. Agora, então, técnico do Flamengo. Vamos lá, Rafa. A gente destacava aí alguns pontos dessa boa vitória empolgante. O quanto de confiança o torcedor passou a ter depois da atuação de ontem, Rafa? E o quanto de confiança muitos jogadores passaram até em campo depois da mudança do comando técnico, né? Bruno, Mari, Marra, Donk, amigos do Sport Center. Acho que o debate passa muito por isso também, né? O Felipe Luiz chega nos braços do torcedor e nos braços do elenco. E, afinal de contas, ele foi companheiro de dia a dia de 21 atletas do atual plantel rubro-negro. E, obviamente, alguns deles em especial. O Gabigol, certamente, com uma expectativa muito maior de utilização, de rendimento, com a mudança no
comando técnico. A atuação foi muito boa ontem aqui no Maracanã contra o Corinthians e o desafio agora é fazer esse time ter também uma atuação convincente, com intensidade, com qualidade, jogando contra um bom adversário, que é o Bahia fora de casa, no próximo sábado. E o detalhe que vai ser a volta do Filipe Luís a um estádio do qual ele deve ter péssimas recordações, né? Porque foi jogando contra o Bahia em Salvador que o Filipe Luís teve uma das suas piores atuações no Flamengo, naquele início da era Jorge Jesus, em 2019. O Flamengo perdeu por 3-0 e ele foi muito mal naquele jogo. E depois sim, um período maior de tempo de preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. É consenso que o Flamengo tem, até o final do ano, de cada jogo, extrair o máximo possível para a formatação da temporada de 2025, com ou sem o Filipe Luís. O Flamengo tem uma eleição até o final do ano, terá um novo presidente. E no momento, o Filipe Luís é tratado como o técnico do Flamengo. Se ele vai continuar ou não, depende de muitas coisas, inclusive do componente político, mas também, é claro, do desempenho da equipe sob o seu comando até o final do ano. Para sábado, contra o Bahia, os mesmos desfalques já de muito tempo, Cebolinha, Pedro, Vinha e também o Luiz Araújo. Turma. São desfalques importantes, mas o Filipe Luís ontem não precisou usar nenhum tipo de argumento para falar de derrota. Pelo contrário, né, Mari? Começar com essa vitória, sabendo que ele ainda vai ganhar esses nomes que o Rafa trouxe, já ajuda demais. Viu? A gente vai dar uma olhada em uma tela que envolve 4 jogadores importantes e conhecidos do Flamengo, tá? Olha só, os números desse quarteto ofensivo contra o Corinthians. O Arrascaeta, então, criou grandes chances, o primeiro em finalizações, quem melhor finalizou também e o que mais driblou. O Gerson, olha só, primeiro em desarmes, em finalizações, em duelos vencidos, em ações defensivas. O Bruno Henrique deu uma assistência, fez 6 ações na área do rival, 3 finalizações e 4 cruzamentos. Gabigol, 2 finalizações, o primeiro em finalizações certas, o terceiro em ações da área do rival e o primeiro em impedimentos. O segundo em finalizações certas. Boa, Mari. Assim, são nomes importantes, conhecidos, né, do torcedor, conhecidos do Filipe Luís, e é por isso que o torcedor ficou com aquela sensação que, não sei se que o time voltou, né, que o malvadão voltou, mas ao mesmo tempo ele se pergunta por que esses jogadores não vinham jogando bem, Marra. Sim, a pergunta faz todo sentido. Mas é preciso destacar que foi um impacto, né? Não dá para ter certeza de que o próximo jogo vai ser avassalador, incrível, tal. Ontem o Flamengo, para mim, a principal coisa é que o Flamengo jogou dentro de uma ideia de jogo mais identificada com o seu torcedor. O Flamengo pressionou muito, o Flamengo tinha um jogo muito importante, uma característica de competição que é diferente da competição de pontos corridos. E o Flamengo fez por merecer um placar melhor. Criou. Ontem fez lembrar o Flamengo que a gente viu durante todo o tempo com esses jogadores. Se os números do Gabigol ali não são números tão espetaculares, por exemplo, ações na área, finalizações e tal, é preciso destacar que o futebol é uma soma de individualidades. Então, o Bruno Henrique chega mais na área porque o Gabigol também abre mais espaço. O Arrascaeta oferece mais passes porque o Gabigol oferece linha de passe. Não é à toa que ele ficou em primeiro e em terceiro em impedimentos. Que Exato, porque ele estava lá, tentando participar e tal. É que senão a gente fica vendo retalhos, né? Mas o tecido é maior que isso. Porque na era do Tite a gente elogiou o Léo Ortiz, o Luiz Araújo, o Pedro. Só esqueci de completar uma coisa. Esses 4 estavam juntos ontem e tinham opções no banco para que pelo menos 2 desses ficassem fora. O Gabigol poderia ter ficado fora. O Bruno Henrique poderia ter sido o atacante e o Plata poderia ter jogado. Isso poderia ter acontecido, né? Mas foi uma opção clara do Felipe. É que é claro que o jogo de estreia, porque assim, a gente fica aqui tentando também não ser contaminado pela empolgação, porque querendo ou não, Dom, que a gente tá aqui todos os dias também tentando decifrar o Flamengo durante todo esse tempo. Do que é a questão, qual é esse X, são os jogadores, é o técnico, é a comissão, é físico, é tático, é técnico. A gente fica tentando descobrir. Então, quando a gente vê o Flamengo jogando como já remeteu a outros tempos, a gente também fica, opa, tem a faísca ali, tem um foguinho. Só que por muito tempo, a grande questão do Flamengo foi física. E físico não é sobre vontade, físico é sobre o seu corpo. Exato. Então, por isso que eu ainda fico assim,
foi um ótimo sinal, que pelo menos em termos de grupo ali, o Filipe Luís tem um trabalho, um potencial muito grande de reunir esse grupo, mas ainda o Filipe ele vai exigir desse time uma coisa que vai além da vontade dos caras, que vai ter que ser acompanhado de perto também. Exatamente. Por isso que é muito importante a gente ter esse pé no chão. Lógico, não é... Até pro Filipe. Não parecia que num dia ele tinha resposta e no outro ele não tinha. Ainda mais quando a gente fala do quarteto de novo. Porque aí volta a história de 2019 e pode achar, tá vendo como pode ser igual era em 2019? E isso é perigoso. Até pro próprio trabalho do Filipe e dos próprios jogadores. Como o Marra falou, foi um jogo, foi um recorte, excelente recorte. Mas o que acabou prejudicando muito o Flamengo foram essas questões físicas que você vai ver ao longo da temporada. Tem injeção de ânimo por conta da mudança de técnico. Você tá falando de um técnico que é o cara que chega nesse Flamengo que nenhum outro teve esse conhecimento prévio do que é o Flamengo e do que é esse elenco quanto o Filipe Luís. Nenhum outro. Você pode falar. Nem o Renato, nem o Jorge Jesus, quando chega, ninguém tinha o conhecimento que o Filipe Luís tem desse grupo do Flamengo, do que é o clube. O Renato tinha um conhecimento do que era o clube, mas não desse grupo de jogadores, da vivência com eles. Então o Filipe Luís tem esse ponto muito positivo, mas acho que não dá para tornar o que aconteceu ontem uma regra de como vai ser o padrão do nível desses jogadores, até porque eles se encontram em momentos diferentes de carreira e em alguns casos, até no exemplo do Gerson, com outro perfil de jogador. O Gerson de 2019 é um e o Gerson de 2024 é completamente diferente. Então acho que é importante pontuar esse aspecto, que a gente ainda vai ter que encontrar essas respostas para o Flamengo. Não dá para imaginar que o Filipe Luís em 48 horas encontrou essas respostas. Ô Rafa, na primeira parte a gente falou muito das mudanças aí táticas, né, do Flamengo e dos problemas do Corinthians também, que claro tem um impacto no jogo. Mas popularmente, o que o torcedor está falando? Ele fala assim, poxa, os caras ontem se entregaram mais do que estavam se entregando antes. Tá. Ou até mais drasticamente o torcedor fala, eles tinham uma vontade com o Tite. O torcedor não está falando isso e é possível pensar assim? Possível é, mas é o tipo da narrativa, é o tipo da análise que para ser feita ela precisa necessariamente de mais informações. E eu confesso a vocês que eu busco o tempo todo essas informações, assim. A gente tem feeling, tem sentimento, tem percepção de que havia, assim, alguns casos, né? Vamos deixar o Gabigol de fora, porque ali é uma beligerância fria própria entre os dois que espero que um dia alguém venha esclarecer, ou o Tite ou o Gabigol fale publicamente de fato qual é a questão ali que existe entre eles, porque existe alguma questão, existe, não há dúvida. Mas tirando o Gabigol, claramente com os jogadores ontem jogaram a bola que não vinham jogando há muito tempo, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, De La Cruz, e é impossível não associar isso à figura individualizada do Tite, ele técnico, quando na verdade pode ter uma relação também com o trabalho. Se você muda o jeito de trabalhar o time, muda os conceitos, muda os pedidos, muda o momento da preleção, muda os conceitos para a dinâmica do jogo, muda uma série de situações, muda o comandante, não a figura pessoal, mas a figura corporativa, quem está ali liderando o time. Tudo isso pode mexer com o anímico, né, com o astral dos jogadores. Eu acho que é muito mais por esse lado, penso eu. Para dizer que seria má vontade, para dizer que tinha gente que não queria mais jogar com o Tite, precisaria ter mais informação. Agora, que o modelo do Tite cansou a turma, acho que o Marra falou sobre isso na primeira hora, não há dúvida. A gente tinha já exemplos claros de jogadores que não queriam mais ocupar só uma faixa do campo, não queriam mais ter que jogar de maneira perpendicular, queriam ter mais autonomia para verticalizar o jogo com sincronia, e isso o Filipe Luís já está disposto a trazer. Eu não acho, desculpa Mari, que para uma mudança de técnico, qualquer jogador rifaria uma Libertadores. Não, também acho. Sim. Não vou jogar nada na... Mas eu acho que é isso que eles falaram. Talvez a Libertadores acelerou esse processo do desgaste. Tudo bem, mas aí por conta de um trabalho que não funcionava. Mas não assim, tô com má vontade, não quero mais esse treinador, então vou ser eliminado da Libertadores. E já dava sinais que não estava funcionando há algum tempo, né? Assim, a própria campanha de Libertadores mostrou isso. O trabalho já não estava dando, a relação podia estar ruim e a Libertadores acelerou cortar isso. O Flamengo não teve nenhum momento bom na Libertadores. Nenhum. Pensa, o Peñarol não foi o primeiro do grupo dele. E ele definiu em casa contra o Flamengo. Que também não foi o primeiro do grupo dele. O Peñarol fez campanha melhor que o Flamengo, gente.
Fazer o quê? E para mim, eu acho que também é o que a gente tinha conversado muito aqui no Sport Center, que é a questão também da entrevista coletiva. Mais uma vez, foi uma entrevista do Felipe, depois de uma vitória muito importante, de uma estreia. Mas eu acho que, primeiro, eu não tenho motivo nenhum, mas eu gosto muito do Felipe Luiz. O jeito que ele fala, o jeito que ele se comunica. Eu gosto de ver ex-jogadores... Não, a gente tem bons motivos para gostar do Felipe pelo grande jogador que ele foi. Eu digo assim, eu tenho que puxar saco do Felipe Luiz por nada. Gosto de graça, o famoso gosto de graça. Ele falando o cara sobre que respeita o futebol, Mari. Ele falou, ontem, esses dias, eu senti um prazer de perder noite para estudar e preparar o material para os meus jogadores. Então, essa relação dele, ele falando sobre os jogadores, dá para ver exatamente ele tentando fisgar o elenco. Ele fala sobre o Pulgar, depois ele fala sobre outros jogadores. Ele fala sobre o Alexandro, mas ele puxa o Ayrton Lucas, que o Ayrton me colocou no banco. Então, ele tentando fazer essa administração. Então, acho que até a coletiva o torcedor estava assim, ufa, um dos nossos está sentado ali falando e representando o Flamengo. E até pegando pro ponto de vista do elenco... Que daqui 2 semanas a gente vai ver um Felipe Luiz velho, murcho, com o campeonato... Cabelinho vai embranquecendo... Cada dia a gente virando um Jorge Jesus sentado na cadeira. Mas... E tem um aspecto também, acho que da formação, e o próprio Felipe Luiz fala muito isso, do Simeone na carreira dele. E é um técnico que você vê jogadores vencedores com ele no Atlético de Madrid, é cara que dá vida por ele em campo. Então, e ele fala muito como referência. Então, talvez também essa questão do trato, do relacionamento com os jogadores, com a forma como ele bebeu da fonte ali do Simeone, o quanto isso também pode influenciar no comportamento que ele tenha com os atletas, de comprar ideia, do envolvimento com ele, além do conteúdo de futebol que ele tem. Assim. Isso era nítido desde que ele era jogador. Luizista. Só acho que a gente Torço precisa... O futebol falava que ele seria técnico antes mesmo de ele definir, sabiam disso? Exatamente, Rafa. Ele não tinha resolvido ainda o que ia fazer quando parasse de jogar. Isso é informação, tá? Ele não tinha ainda resolvido o que ele ia fazer quando parasse de jogar. Mas tanta gente disse para ele dentro do Flamengo, do Atlético de Madrid, da seleção brasileira, que ele tinha todo o perfil para ser um técnico diferenciado, que ele acreditou e investiu. Porque não é só a crença no discurso alheio, é você assumir aquilo e querer se qualificar para tal. Estudou, fez cursos, se preparou e pegou todo esse legado no campo e já aplicou. Primeiro na base e está tendo até, prematuramente pela média, né, uma oportunidade num grau de exigência muito maior. O que você ia falar, Marcos? Não, eu só não fico muito confortável de falar assim de um produto que nem o próprio Felipe Luiz sabe ainda, né? Sim. Que é ele como técnico. Sim. Ontem ele viveu a primeira noite como treinador profissional de um time de primeira divisão, porque eu estou falando de time de primeira divisão, um time adulto, não de base. Então, assim, esse é um produto que está longe de ser um produto final. Nem o Tite é o produto final. Ele perde um jogo no domingo, ele já vai querer adaptar uma coisa para meio de semana. Mas os sinais são bastante positivos. E eu estou me permitindo gostar de acreditar no trabalho do Felipe Luiz nesse sentido. Eu acho que eu, que sou alguém de fora, gostei do que eu vi. Imagino para o torcedor do Flamengo que sentia falta disso, né? Que também não quer dizer nada, que 2 semanas... Não, até porque na primeira parte do programa a gente estava destacando justamente os problemas do Corinthians. Problemas que o Corinthians apresentou, que o Peñarol, por exemplo, não apresentou. Pelo contrário, criou dificuldade para o Flamengo jogar. Principalmente ali no meio de campo. E é uma situação que era confortável para o Peñarol ter conseguido fazer o gol com 15 minutos de confronto e depois se defender por 165. E o Flamengo não conseguir sair daquilo, né? E talvez o Diego Aguirre seja um bom exemplo do que a gente está querendo achar que pode ser o Felipe. O Diego Aguirre tem total identificação com o clube e os grandes trabalhos que ele fez foram naquele clube. Os outros clubes talvez tenham dificuldade de caracterizar um trabalho do Diego Aguirre. Mas ele, no Peñarol, ele é completamente inquestionável, porque ele acessa o torcedor de uma forma diferente. E o Felipe hoje acessa o torcedor do Flamengo de uma forma diferente, coisa que o Tite não conseguiu fazer. Parabéns ao Felipe Luiz. Menina, olha, é verdade. Não é todo dia que se ganha. Eu não vi no teu drone isso, eu nem tinha pensado nisso, ele driblou o drone. Foi 1-0 pro Flamengo, o Flávio Vinic tava lá no Maracanã, acompanhou tudo e vai falar com a gente. Fala, Flavinho! O estreante Felipe Luiz foi o único que teve o nome gritado pela torcida antes do jogo. Talvez por causa do novo técnico, o Flamengo começou jogando bem e a Arrascaeta quase fez um golaço. O uruguaio teve outra chance clara,
mas o Hugo salvou o Corinthians. Novidade entre os titulares, Gabigol tentou de letra e o Hugo pegou outra. Só que no chute do Alexandro, o goleiro esperava o cruzamento e a bola entrou. Foi o primeiro gol do lateral esquerdo pelo Flamengo. Filipe Luís gostou do que viu e aplaudiu na beira do campo. Quando a bola entrou, eu já pensei nisso. Falei, poxa, eu demorei tanto para fazer um gol, ele já fez o primeiro aqui. Uma sensação maravilhosa. Eu senti no banco de reservas, eu vi meus companheiros correndo por mim, eu me senti muito orgulhoso. O Flamengo quase fez o segundo nesse voleio do Gerson. O Corinthians só foi ameaçar no fim do primeiro tempo quando o Garro obrigou o Rossi a espalmar essa bola. No início do segundo, lá estava o Hugo de novo, fazendo uma ponte na cabeçada do Ortiz. Outra novidade de um Flamengo mais motivado. Quem acaba saindo acaba sendo sempre o treinador, mas acho que todos ficam reflexivos em relação a isso e aí procuram dar uma resposta no jogo seguinte, né? E acho que isso acabou acontecendo hoje. Aí veio a sequência de bolas na trave. Romero acertou a do Rossi. O travessão apareceu no caminho do Bruno Henrique e também do De La Cruz na cobrança de falta. O Gerson ficou cara a cara com o Hugo, que salvou outra. Já o Gabigol conseguiu colocar para dentro, mas estava impedido. O Corinthians só não empatou com o Romero porque o Léo Pereira tirou quase na linha. Mateuzinho também teve chance e foi outro que bateu na trave. O Flamengo vence na estreia do Filipe Luís. O time rubro-negro leva para o segundo jogo em São Paulo a vantagem do empate para chegar pelo terceiro ano seguido na final da Copa do Brasil. Eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Confiante, a torcida do Corinthians fez festa depois do jogo, mas foi o Flamengo do Filipe Luís quem mereceu palmas e saiu na frente por uma vaga na decisão. Eu tenho duas perguntas. Aí, como é que ele tá? Ele e o DJ Careca. Você pode fazer até 3 hoje, tô tranquilo. Eu tenho duas perguntas pra você. A primeira é... vamos lá. Por que você acha, ô Vene Casagrande, que o Flamengo mudou tanto em 3 dias sob o comando do Filipe Luís? E já junto dessa pergunta, responde essa primeiro, que depois eu quero saber quais são essas mudanças que você identificou. Primeiro, por que você acha que mudou tanto? Vamos lá, Fernandinha. Eu não tenho opinião, embora muita gente esteja dizendo isso, que os jogadores queriam derrubar o técnico Tite. Eu não vejo dessa maneira, muito pelo contrário. O Tite não tinha o menor problema com o elenco, com nenhum jogador, a não ser com o Gabigol, que a gente sabe muito bem que os dois não se bicavam muito, era uma relação extremamente profissional. Mas os jogadores não estavam querendo derrubar o Tite. O que eu penso, na minha visão, é que a energia do Tite, da comissão técnica, que estava uma energia baixa. A gente podia observar isso nas entrevistas coletivas, já estava passando para os jogadores. Para mim tem uma imagem emblemática que mostra muito bem isso que eu estou querendo dizer. Quando o Gerson fez o gol da vitória, um gol extremamente importante em cima do Atlético Paranaense nos minutos finais, no último jogo do técnico Tite, e a forma como o Gerson comemorou, nem parecia um gol importante, parecia um gol qualquer, né? Sem vibração, e isso não é uma crítica ao Gerson. Eu acho, repito, eu acho que os jogadores do Flamengo já estavam sugando aquela energia do Tite. Era o retrato do ambiente. Perfeito. O que a comissão técnica estava fazendo, os jogadores também estavam fazendo. Então, a energia já estava passando para os atletas. É como se fosse uma empresa. Os funcionários enxergam um chefe cabisbaixo, com energia baixa, desanimado. Não é o nosso caso aqui. Graças a Deus, porque o nosso Big Boys não é desse jeito. Tanto é que lá no camarim eu até brinquei dando esse exemplo. Imagina se o nosso Big Boy estivesse desse jeito. A gente também estaria desanimado, fazendo um programa cabisbaixo, sabe? Sem a autoestima elevada. E aí chega o Filipe Luís, com uma energia totalmente diferente, vibrante. A verdade é essa, a gente pôde ver na entrevista coletiva dele, de apresentação, que ele estava muito animado, querendo fazer acontecer. E aí os jogadores foram também pegar essa energia. Então eu não acho que seja algo pessoal com o Tite, um problema com o Tite. Não, é um fator novo, uma energia nova. E o Filipe Luís chegou querendo mostrar serviço. Eu acho que foi isso. Claro, teve ajuste também. Por exemplo, na partida de ontem, mesmo ele tendo apenas 2 treinos, sendo um no campo, ele conseguiu, por exemplo, demonstrar uma jogada ensaiada. A gente pôde ver uma jogada ensaiada, coisa que com o Tite não estava tendo, por exemplo. Por exemplo, você falou aí dessa jogada ensaiada, foi a primeira coisa que você comentou até lá no grupo, né? Nossa, olha aí, a gente já tá vendo uma jogada ensaiada.
além da jogada ensaiada e da forma com que o Flamengo se apresenta, eu digo na forma mais vibrante, você encontrou mais alguma outra mudança do Tite agora pro Filipe Luís? E assim, eu acho, mas não tem que comparar o que passou, mas a gente é pago pra isso. Não, eu acho que nesse momento... Não, a gente é pago pra isso, Benê, pra comparar mesmo, E eu acho que entendeu? tem que comparar porque a diferença, a discrepância é muito grande. Assim, no estilo de jogo, na vibração dos atletas. Por exemplo, ontem eu gostei demais da intensidade do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Foi um time extremamente intenso, pra cima, marcando sob pressão. Com o Tite não estava sendo dessa maneira. E aí, veja, isso aí, Benê, já não é uma questão de, a preparação física. Não. Olha só, absolutamente não deu tempo do novo preparador físico entregar algum poder físico, alguma melhora física, cardiorrespiratória, enfim, não. Isso realmente é uma questão de escolhas, de orientações e de intensidade mesmo. O quanto você se faz mais intenso. Não é porque não consegue ser intenso. Porque às vezes bate aquela dúvida, né? Nos jogos do Tite. Cara, será que eles já estão cansados? Será que já é o final da temporada? O que será que está acontecendo? A gente vê realmente uma intensidade muito abaixo do que a gente esperava do Flamengo na temporada. E aí foi visto nesse jogo que não tem nada a ver do que eles podem entregar. Claro que de como eles estavam entregando. A gente também não pode esquecer um fator que é extremamente importante. Esse jogo é um jogo de mata-mata. Isso mexe também com o emocional dos atletas. É totalmente diferente do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas vamos pegar o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Peñarol. Foi diferente. E são jogos de mata-mata, são jogos do mesmo nível, digamos assim, embora competições totalmente diferentes. Então acho que a gente pode ver um Flamengo... Eu vou dar um exemplo, o Wesley na lateral direita. Foi um baita acerto do Filipe Luís. O Wesley fez uma grande partida ontem. O próprio Pulgar, que ontem eu havia dado a minha opinião, que eu não começaria com ele no time titular, fez uma grande partida. Uma grande partida. O Flamengo ontem teve 27 bolas roubadas. E o Pulgar se destacou nesse ponto também. Ajudou bastante o De La Cruz. O Arrascaeta, que é um jogador que é fisicamente falando, não consegue entregar aquilo que se espera dele. Ontem, ele já conseguiu mostrar uma certa evolução. Não sei se é a vontade de fazer acontecer. O Gabigol? Ânimo extra. Eu acho que... O Gabigol também. Eu acho que fez um grande primeiro tempo. Inclusive foi o fator surpresa do Filipe Luís na escalação. Eu acho importante, vamos agora falar do Gabigol, Vene. Eu acho que foi importante pro Gabigol começar. Sim. Começa que o Filipe Luís entrega pra ele uma confiança. Sim. Confio em você, olha lá, vamos nessa, né? Sim. E eu não sei, vocês não são tão, mas eu sou muito mística no futebol. Eu acho que tem umas coisas que podem ser... Você pode se debruçar nisso. Eu acho que o fato do Gabigol-Flamengo, ela é uma mística, ela é uma máxima. O Gabigol é um dos maiores ídolos da história. Um cara que, numa final de Libertadores, estava todo mundo já meio que desacreditado. O cara vai lá e resolve o negócio nos últimos minutos. Então, assim, isso não é só uma coincidência. Isso realmente é a capacidade que ele tem da resiliência dele. Então, eu já estava falando há um tempo, gente, eu acho que o Gabigol tinha que começar a voltar a ser titular, ter esse espaço dele. O Pedro não se machucou, infelizmente. Então, esse espaço é dele. Então, assim, eles jogam futebol diferentes. A posição do Gabigol hoje é muito diferente da do Pedro, a gente sabe disso, mas alguém faz o que o Pedro faz nesse elenco do Flamengo? Não, ninguém. Então eu acho que é uma opção. Então, enfim, a gente já debateu sobre isso e ontem ele começou jogando, né? Então ele teve a oportunidade de desde o início estar ali mostrando o que ele é capaz. Você gostou do que você viu do Gabigol? Gostei. Achou que foi uma boa escolha do Filipe Luís? Vamos lá, nos tempos de Tite, eu não defendi a titularidade do Gabigol pelo esquema dele. O esquema que ele utilizava não era um esquema que eu poderia dizer aqui que o Gabigol merecia ser titular. Por quê? Entre Bruno Henrique ficar de falso 9, centralizado, enfim, como quer que você queira chamar, ao invés do Gabigol, eu preferiria o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique vive o melhor momento. Agora, no esquema tático que o Filipe Luís colocou ontem, uma espécie de 4-4-2, eu não vejo o menor problema colocar o Gabigol, embora muita gente tenha classificado essa escalação na base da amizade, na base da panela. Eu não vejo dessa forma. Exemplo, se fosse o Gonzalo Plata, o que o Gonzalo Plata vem jogando também para eu ficar defendendo aqui a titularidade dele? Acho que o Gabigol e o Gonzalo Plata podem estar no mesmo nível. E ontem o Gabigol mostrou o quê? Com o Filipe Luís, o ânimo dele será diferente. E eu não julgo o Gabigol, muito pelo contrário. Falei isso aqui quando estava indo o técnico Tite. Se põe no lugar do Gabigol. Você é o Gabigol. A gente sabe a força que tem o Gabigol entre os torcedores do Flamengo, a história dele com a camisa do Flamengo e também a parte tática dele, a parte técnica dele. Ele olha e vê o Carlinhos na frente dele. Nada contra o Carlinhos, repito, não tem nada pessoal contra o Carlinhos. Mas, gente, não dá pra comparar. O Gabigol, mesmo em má fase, eu acho que ele pode entregar mais que o Carlinhos entrega. E aí, sabe que eu reparei ontem?
no Bruno Henrique muito mais intenso e muito mais poderoso, reeditando essa dupla com o Gabigol. Porque ele não ficou fixo na ponta esquerda, como que é o o Tite que às vezes ele botava. gosta de ser, né? De ser um cara intuitivo. O Bruno Henrique é muito intuitivo. Esse gol do Gabigol, ele foi anulado, tá, gente? Esse gol do Gabigol foi anulado por impedimento, que, aliás, o Vene Casagrande foi milimétrico, né? Eu não achei justo também a forma Eu tô doida como... pra essa regra mudar logo. Você tá? Como eles traçaram a linha, eu fico na dúvida. Não tem como eu dizer que eles acertaram ao anular o gol, ou também erraram. Você acha que não estava impedido? Eu não tenho como, eu não tenho uma opinião formada, porque a forma como eles traçaram a linha não é uma forma correta, na minha opinião. A gente acabar com esse troço de paralaxe? É isso. E botar uma linha do Plim da década de 90. Alex, não tinha dúvida. Ninguém debatia. Eu falava assim, eu já trabalhava com televisão, e não na década de 90, né, gente? Eu era uma pequena menina. Mas na época em que o Plim ainda traçava aquela linha. Vamos lá no tira-teima. Tira-teima. E aí colocava a linha. Ninguém no dia seguinte, Alex, ficava na televisão debatendo se era ou não impedimento. Aí eu falava na televisão que era a única regra fechada do futebol. Todas as outras são interpretativas. Socou, não socou, botou a mão na bola, não botou, saiu, não saiu, não saiu, olha a bola, tem um pedaço da bola, tem um gomo da bola. Mas o impedimento, ele não tinha discussão. Ou estava ou não estava impedido. E não era sobre como eu olhei, como você olhou, se eu tô no trem no primeiro vagão, no segundo vagão. Todo mundo via a mesma coisa. Traçou a linha lá. Tá? Não tá. Aí pega um paralaxe, um ponto, uma coisa, a câmera daqui, a outra de baixo. Gente, é ponto de vista. Não dava cada hora você vai gol, achar uma coisa, igual a bola. Tá fora, tá dentro, tá fora, tá dentro. É ponto de vista. Eu não anularia o gol, dando a minha opinião. Mas beleza, a gente não tem como cravar que tava ou não impedido. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu ontem o time do Corinthians por 1-0, né? Um gol do Alexandre, lateral, né? E treinador que estava na beira do gramado. Era um excelente lateral. E o gol que deu a estreia, né? O gol da estreia do Felipe Luiz como treinador foi também de um lateral, dessa vez do Alexandre. Tudo isso, né? Juntando toda essa preparação que ele fez. E para você ver que o Flamengo ele teve sim muitas coisas boas, muitas mudanças, né? Principalmente em campo, postura em campo e tudo. Né? Tanto que os caras jogaram muito mais. Não sei também se foi sardinha, puxaram sardinha pro Felipe Luiz, né? Deram o melhor da partida, o melhor em campo ali, juntando tudo. Ele foi eleito o melhor do campo. Na minha opinião, acredito que não. Teve jogador mesmo em campo que dava pra ser, mas é normal, né? Isso aí tá normal, é a ascensão que esse cara tá tendo, né? Mas para você ver que com 2 dias de treino, um dia de treino mesmo e outro praticamente só vídeo, que nem o Gerson falou, teve uma mudança de postura. É um novo Flamengo, é um Flamengo que lembra uns traços daquele Flamengo de 2019, 2020, né? Você vê, o primeiro tempo foi tão intenso que no segundo tempo os caras estavam exaustos, né? Então tem que se atentar a isso aí, essa intensidade, né? Até pegar o preparo mesmo de segurar ali mais ou menos quase os 2 tempos. Mas para isso também vai ter que aprender a sofrer, né? Tem que aprender a sofrer, porque não tem como você passar 90 minutos numa intensidade do início ao fim. Você vai ter intensidade, vai dar aquela relaxada, vai sofrer, vai aumentar a sua intensidade, vai dar aquela relaxada e vai sofrer. Isso é normal, tem que acontecer. Mas para isso tem que ser bem estudado. E o Felipe Luiz tem toda a capacidade de fazer isso. Mas e aí, o que é que vocês acharam desse desempenho do Flamengo ontem? Deixem aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!